Não tem nenhum problema de tirar peso ainda? Não, eu tô bem, eu me sinto feliz na minha categoria, apesar de ter lutado na categoria de cima e no antigo evento, que era o Pride, eu lutava com 8,4 e a categoria era 9,5, né? Então eu não tenho esse problema de lutar na categoria, mas por esse motivo, o pessoal dos meus amigos estarem na categoria, eu prefiro ficar na minha e ficar tranquilo. Mas então aí eu vou dar um passo à frente. Então, você já foi aventada a possibilidade de você lutar nos pesados, porque nos meio pesados você está falando que você tem muitos amigos, não seria interessante para você. E nos pesados, você já pensou nesse desafio? Lógico, né? Lógico que sim. Todo lutador quer desafios, né? Mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, juntamente com o meu médico, com os meus preparadores físicos, com os meus treinadores, porque é um outro peso. Apesar de eu treinar com o Rodrigo, que é pesado, treinar com o Feijão, com os caras que são mais pesados do que eu, é diferente. É totalmente diferente. Uma coisa é você treinar, uma coisa é você lutar, né? Então seria pretensioso da minha parte falar que quero lutar com alguém dos pesos pesados ou coisa parecida. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Foi assim durante toda a minha vida, toda a minha carreira e não tem que mudar agora, né? Entendi. Nos rankings de sites internacionais, muitos colocam você como o melhor lutador peso por peso, o melhor lutador dentre todas as categorias. Você concorda com essa avaliação? Olha, se as pessoas me perguntarem isso quando eu parar de lutar, eu posso dizer assim, ó, eu já fui bom nisso. Agora, hoje em dia, não. Eu tô lutando, as pessoas tiveram a oportunidade, quem assistiu a luta, tiveram a oportunidade de ver que eu sou um cara normal, comum, que eu sangro, que eu não sou imbatível, né? Que o Anderson é um cara normal, como todos os outros, erra, né? Comete erros, e, enfim. Eu tô a cada dia que passa tentando me aprimorar e buscando uma coisa que eu acho que é quase que impossível, a perfeição, né? Então, ser o melhor do mundo é complicado, né? Eu acho que não existe. Então, tirando você dessa discussão, quem você hoje vê como o melhor lutador? Quem é um cara que você olha e vê como Ah, imbatível? imbatível não, porque ninguém é imbatível, né? A partir do momento que você sobe ali em cima, você corre o risco de perder, de ganhar, de acabar sendo surpreendido. A minha opinião pessoal, eu acho que o BJ Penn é o melhor lutador do UFC, apesar de ele ter perdido a última luta dele, mas eu acho que ele é o melhor lutador que tem dentro do UFC. Entendi. E em relação, você até citou aí a sua equipe, qual a importância para você da amizade nesse meio das lutas? Por exemplo, as três pessoas mais ligadas a você são os irmãos Nogueira e o Lyoto, que até se já se recusou, falou que nunca faria, preferia se aposentar que fazer uma luta ou ganhar metade do UFC, uma vez você falou para mim, para enfrentar o Lyoto. O que é importante, qual a importância dessa relação, ainda mais num meio em que o enfrentamento direto entre os atletas está lá Então, dentro? é complicado, porque eu convivo muito mais tempo com o Rodrigo, com o Rogério, com o meu irmãozão de treino, que é o Jorge, que me ajuda muito, com o André Galvão, com o Jacaré, com essas pessoas. Então a gente criou um vínculo não só de amizade, de família muito grande. A gente está todos os dias juntos, vendo os problemas que cada um está enfrentando, em relação ao treinamento, em relação à lesão, na vida pessoal muitas vezes. Então, o que acontece? A gente é uma família, então esse negócio de lutar um contra o outro, tudo bem, é um esporte, está crescendo e a gente tem que ser profissional, mas até que ponto vai esse profissionalismo, né? Até que ponto você realmente pode enfrentar um cara que te acompanha todos os dias, que vê você acordar, que te ajuda na alimentação, que te apoia nos treinos, que te ajuda em todos os sentidos a você se tornar um lutador melhor. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem e que é uma questão de honra pra gente, é um código de honra que a gente tem entre nós dessa família, do Team Nogueira. E, Anderson, falando um pouco da popularidade do MMA no Brasil, a gente sabe que é um esporte que está crescendo muito, mas algumas pessoas ainda têm um certo preconceito com o MMA. Você percebe isso ainda? O esporte está quebrando barreiras? Como você vê essa expansão do esporte? Olha, tá mudando, as coisas estão mudando, né? Os atletas estão se conscientizando cada vez mais de que eles têm que ser mais profissionais, estão entendendo
a amplitude desse esporte, a proporção que esse esporte está tomando. Então, é bacana a gente ver o crescimento, o reconhecimento. Ainda falta muita coisa para ajustar para que o esporte seja reconhecido da maneira correta. Mas está mudando e a gente tenta fazer a nossa parte. Eu, Pedro Rizzo, Minotouro, entre outros grandes atletas brasileiros, o Shogun, o Vanderlei. Então a gente tenta mudar essa imagem de que o atleta é um cara bronco, um cara que não tem conhecimento de causa, que é um ogro e que, poxa, não pode conversar com ninguém, o cara vai querer sair dando porrada ou coisa parecida. Então a gente está mudando, a gente está conseguindo mudar essa imagem e mostrar para as pessoas que a gente faz o nosso trabalho, sobe lá em cima, são duas pessoas bem preparadas para fazer aquilo, mas fora dali nós somos pessoas comuns como todas as outras. Anderson, agora é a hora do bate-pronto. A gente vai mostrar algumas imagens para você e você vai comentar sobre o assunto, tá bom? Pode entrar, Vinícius. Então, olha onde, olha lá. Aqui, olha aqui agora. Isso. A primeira imagem que a gente vai te mostrar é do filme Never Surrender. Então, você participou, teve uma participação especial. Pô, bacana. Calma aí, vamos dar uma olhada. Seu trailer, né, na verdade. O filme que teve a participação de outros lutadores de MMA. O BJ, o Justin Pierre, Couture também, né? Como foi essa experiência de participar desse filme? Então, foi bacana, porque assim, esse foi o segundo filme que eu tive uma participação. A gente fez um curta também, que é Cleópatra X, que é a história como a Cleópatra surgiu. E bacana, é legal você poder participar, assim, poder ter essa experiência. É muito bacana, é legal. Você tem interesse em seguir essa carreira no futuro, quando você se aposentar, fazer que nem o Rampage, por exemplo? Ou o Randy Couture também, que também tem uma carreira consolidada. Então, eu penso muito no que me trouxe até aqui, que é o meu esporte, né? Então, enquanto eu estiver lutando, eu prefiro ficar focado no meu esporte, no meu trabalho, que é tá dentro do UFC, e depois, quem sabe, no futuro, né? A gente não sabe o que o futuro aguarda, assim. Agora vamos para a próxima imagem. A nossa próxima imagem é um conhecido seu bem, que é o Steven Seagal. Mestre Steven. Exatamente. Qual foi para você? Como foi essa experiência de lutar com o Sensei Steven Seagal? O que ele trouxe para você como lutador? Então, eu acho que a energia e a forma dele de conduzir o ensinamento é muito bacana. Eu costumo falar para os meus alunos e para os meus filhos assim que a gente tem que procurar entender o sentido da arte marcial, e ele consegue passar isso muito bem. E eu me senti seguro, me senti muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de ele me treinar, me ajudar nos meus treinamentos, de conversar comigo. E ele é uma pessoa fantástica, adoro ele. Assim. Ele parece uma pessoa bem simples também. Né? Ele é fantástico, apesar de ter uma vida muito corrida, ele trabalha no governo americano, enfim. Ele é uma pessoa muito bacana. Eu me sinto feliz e privilegiado de poder ter tido essa experiência e de poder ser considerado um dos alunos dele agora, né? Então eu fico feliz. Legal. A nossa próxima imagem aí que a gente vai ver são de lutadores japoneses, Anderson, que você já teve um certo problema no passado. Verdade. Né? Bons lutadores, inclusive. Bons lutadores. Você acabou tendo 3 derrotas da sua carreira, foram para lutadores japoneses. O que você tem que comentar? Né? Duas. Uma foi no contest, né? Acabou não considerando. O que você diz desses lutadores japoneses, dessas derrotas? Então, a minha luta contra... eu não me lembro o nome deles agora, me desculpem, não é falta de humildade nem nada, eu não lembro mesmo. Mas minha primeira luta contra... Acho que eu tomei um triângulo, que ironia do destino, né? Eu tomei um triângulo. Eu estava aqui em São Paulo resolvendo os problemas familiares com a minha mãe, e aí me ligaram, os meus treinadores me ligaram em Curitiba e falaram, cara, você tem que voltar para cá, a gente está viajando em 2 semanas. Eu falei, tá bom, vamos lá.
vambora. Fui, né?